Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau com armação marrom. O meu sinal em libras é este, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e descendo no movimento de semicírculo até dar um toque na cintura. Eu estou usando uma blusa cinza com um colar preto e uma bola prateada, e brincos, 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costas, aqui em Porto Seguro. Eu sou doutoranda em letras, mestra em letras, graduada em letras português, em letras Libras, em pedagogia e em normal superior. Eu sou especialista em Libras, em supervisão escolar, educação à distância, educação especial e inclusiva e atendimento educacional especializado. No momento aqui na UFSB também eu estou chefe da subseção de atendimento educacional especializado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Este seminário ele foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, UGPEI, aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu vou passar a palavra agora para o nosso colega, o professor Félix. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Ivanildo Félix da Silva Júnior, homem pardo, magro, cabelos castanho escuro, curto, barba rala, olhos castanhos claros. Estou utilizando uma camisa azul. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro branco. Sou mestre em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Educação à Distância e Libras pelo Unesp Centro Universitário, licenciado em História, Pedagogia e Letras Libras. Atualmente estou como professor assistente da Universidade Federal do Sul da Bahia, atuando no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do campus Jorge Amado nas licenciaturas interdisciplinares em Linguagens e Ciências Humanas e Sociais. O primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva tem como objetivo congregar professores e acadêmicos de diferentes áreas de demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem as concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo, políticas públicas e práticas de educação inclusiva, os aspectos jurídicos, bem como as diretrizes nacionais para a educação especial, as concepções das deficiências, conhecendo suas características básicas, as concepções dos transtornos globais de desenvolvimento e das altas habilidades de superdotação, conhecendo suas características básicas, as diferentes abordagens inerentes ao percurso histórico da educação especial no Brasil e no mundo, a inclusão escolar dos alunos públicos da educação especial na rede de ensino regular, os principais desafios da inclusão escolar, as principais adaptações curriculares, bem como os recursos pedagógicos empregados no atendimento destes estudantes. Os conceitos que integram a inclusão, refletindo sobre as suas implicações na educação, aspectos importantes sobre a instituição de ensino como canal de mudança, bem como as adequações curriculares que norteiam o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais específicas e sobre o contexto de formação de professores que atuará com tais alunos. Passo a palavra para o meu colega, professor Jackson. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Jackson dos Santos, sou um homem moreno, tenho cabelos pretos, estatura alta, uso barba média, tenho olhos castanhos escuros, estou usando uma camisa na cor laranja, atrás de mim uma parede branca, sou mestre em Ensino em Relações Étnico-Raciais, no programa de pós-graduação de Ensino em Relações Étnico-Raciais, PPGR, da UFSB, especialista em Tradução, Interpretação e Docência em Libras, pela Uníntese. Também sou especialista em Atendimento Educacional Especializado, numa perspectiva da Educação Inclusiva, pelo IFNMG, com as graduações em Letras, Vernácula e Letras Libras, pela FAERP, História pela UNEB. Aqui na UFSB, eu atuo como docente nas disciplinas, ou CCs, como é chamado aqui, de Libras e Educação Inclusiva.
Além disso, sou vice-presidente do Comitê de Políticas Linguísticas, representando as línguas de sinais, e estou como coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Recursos Pedagógicos Inclusivos, LABIRP. Bom, aproveito para agradecer a presença das tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação do município de Brumado. O evento, aproveito para dizer a vocês, será gravado, né? E a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber um alerta assim que o novo conteúdo for publicado e, lógico, deixe o seu like. Durante o nosso evento, pedimos que, para melhor visualização da equipe de suporte, com meio mais célere de participar do debate, levante a mão ou escreva no chat com letra de imprensa maiúscula e coloque na frente #GP. Até o final do encontro, iremos discutir e disponibilizar um link de registro de frequência, tá bom? Bom, solicitamos, por gentileza, que, com exceção dos convidados e dos intérpretes de Libras, deixem seus áudios e câmeras desligados para maior visualização das tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, por parte das pessoas surdas, tendo em vista a plataforma Google Meet, tá? Passo a palavra à professora Daniane. Obrigada, pessoal. Obrigada pela parceria. E para a gente dar início, então, ao primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, eu convido para a abertura de nossas atividades o decano do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do campus Socígenes Costa, aqui em Porto Seguro, na Bahia, é o professor doutor Francisco de Assis Nascimento Júnior. O professor Francisco possui doutorado em Educação pela USP, ele é mestre em Ciências pela USP, graduado em licenciatura em Física também pela USP, é orientador do programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais daqui da UFSB. Ele iniciou a carreira docente como professor de Física em escolas de nível fundamental e médio, em universidades particulares também. Ele trabalhou nos cursos de Pedagogia e Engenharias. Atuou como professor substituto de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. É membro do BIRIBA, o Observatório Interdisciplinar de Pesquisas em Ensino de Ciências, do CSC aqui na UFSB, do grupo de pesquisa Interfaces também, Interfaces e Núcleos Temáticos de Estudos e Recursos da Fantasia nas Artes, Ciência, Educação e Sociedade, e do projeto Banca da Ciência. Com a palavra, o decano do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do campus Socígenes Costa, o professor doutor Francisco de Assis Nascimento Júnior. Muito obrigada por estar aqui presente e abrir nosso evento, professor. Fique à vontade. Deixa eu clicar no microfone para não cometer o deslize que todo mundo comete alguma vez. Vocês me ouvem bem com esse volume? Estou usando o microfone aqui, integrado na mesa. Então, boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando, que estão aqui presentes no evento, presentes de maneira remota. Eu sou Francisco, sou professor aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, do IAC, do campus Socígenes Costa. Para não perder o hábito, eu sou um homem cisgênero aí, careca, loiro, careca e barbudo, de óculos, vestindo uma camisa preta, e atrás de mim, ainda bem que se você não está vendo, tem muita bagunça, porque é muito trabalho que a gente tem aqui nesse instituto, que é um instituto que ele é focado na educação. Né? Nós assumimos para nós o manto de nos tornarmos o centro de educação desta universidade, e é um imenso prazer, é uma honra poder dar as boas-vindas para todos vocês aqui, mesmo que remotamente, ao nosso IAC, que é o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. E a gente tem que falar o nome do campus, porque tem outros dois IACs, né, que é o campus Socígenes Costa, da Universidade Federal do Sul da Bahia. E aqui a gente poder se reunir para celebrar, para discutir um tema que é fundamental para a nossa sociedade, para a nossa universidade também, para o futuro da educação, que é essa questão da educação inclusiva. Tá? Nesse momento, agradecer a presença de todos os palestrantes, das pessoas que são pesquisadoras, das pessoas que são estudantes, das pessoas que são professoras, né, que se juntam a nós
para enriquecer esse evento com seus conhecimentos, com a sua experiência, infelizmente sem a presença física ainda. Conversei com o professor Daniani, espero que o próximo evento a gente consiga fazer presencial aqui no campus, né? Porque a presença de cada uma dessas pessoas, de cada uma de vocês, é essencial para que a gente tenha sucesso. Não só o encontro, por esse encontro bonito, à altura do tema, mas também para poder contribuir com as discussões de maneira efetiva. A educação inclusiva, ela não é uma tendência em educação, ela é um compromisso que nós devemos assumir como sociedade e que, por isso, está intrinsecamente ligada ao IAC. A educação inclusiva ela não se limita apenas a garantir que todos tenham acesso à educação. Eu estava vendo isso ontem numa reportagem sobre o direito ao jogo, né? O direito ao jogo de videogame, a questão da acessibilidade nos jogos de videogame. Então, não é apenas acesso à educação, né? É em criar ambientes de aprendizagem onde cada pessoa seja respeitada em sua diversidade, onde cada pessoa tenha suas necessidades atendidas, suas habilidades valorizadas. A inclusão, a acessibilidade, não é um favor, né? Eu estava me preparando para fazer essa fala ontem e me deparei com essa reportagem que me afetou muito, né? O direito de brincar, o direito de se divertir, né? É um direito fundamental de cada ser humano, assim como a educação. Ao longo dos anos, a gente tem visto avanços que são significativos na promoção da educação inclusiva, sim, mas eu sou um pessimista, eu sou físico, então eu sou um pessimista por natureza. Acho que nós devemos prestar atenção nos desafios constantes que foram enfrentados. Hoje nós temos a oportunidade de compartilhar conhecimentos, compartilhar estratégias, pensar em melhores práticas que podem nos ajudar a superar esses desafios e avançar em direção a uma educação que seja verdadeiramente inclusiva. Eu penso que mesmo no IAC, embora comparando aqui no IAC do CSC, a gente faça muito comparado com outras instituições, eu penso que a gente ainda faz muito pouco, né? O nosso IAC do campus Eugênio Costa, aqui em Porto Seguro, ele tem sido um espaço de reflexão, de ação em prol da inclusão educacional e social. Aqui a gente tem trabalhado, eu gostaria de falar incansavelmente, mas na verdade a gente fica muito cansado, é um trabalho exaustivo. O professor Daniani está também aí numa sobrecarga enorme, mas é o nosso trabalho, buscar promover uma cultura inclusiva que não se limite ao campus, mas em toda a região da Costa da Invasão, que o pessoal chama de descobrimento, e para além. Esse evento, que começa agora, que acontece hoje, é mais um passo nessa jornada em direção a uma sociedade que a gente possa chamar de justa e equitativa. Então, a gente vai ter oportunidade aqui de ouvir especialistas, pesquisadores, compartilhar histórias que são inspiradoras. Eu espero que também tragam as histórias de derrota, né? Não só aquelas histórias de superação, mas também aquilo que deu errado. Quando a gente trabalha com educação, é muito importante a gente encarar as nossas derrotas para poder pensar em futuras estratégias que nos levem a vitórias. Então, essas histórias também são inspiradoras, né? Colaborar umas pessoas com as outras em busca de soluções para os desafios que nós enfrentamos, para que, como comunidade educadora, como comunidade de aprendizagem, a gente possa construir um futuro onde a educação ela seja realmente um direito universal, não só no papel, né? Onde todas as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial ao máximo. Então, eu encerro a minha fala pedindo, né, tentando encorajar, se me permitem falar assim, a que todos que vão participar do evento, que participem também ativamente da discussão. É muito fácil, quando a gente está no trabalho remoto, a gente se limitar à assistência, a algo passivo, mas que se lembrem que a educação é um ato ativo, né? A gente não apenas educa, a gente também é educado, e que participar das discussões vai contribuir para que quem está palestrando, para que quem está debatendo nas mesas também se enriqueça no evento. Tá? Então, compartilhem suas ideias, compartilhem suas experiências, para que eu penso que é só assim que a gente vai poder enriquecer esse evento e verdadeiramente começar a promover uma mudança que a gente deseja ver em sociedade. Não que seja nosso encargo de promover, outras pessoas em outras universidades, em outros locais do Brasil estão promovendo essa mudança, mas e nós, né? Será que nossas ações individuais agora, na lupa do coletivo, não vão ficar melhores, não vão focar melhor a partir desse evento? Fica aí o questionamento. Tá? Então, em nome de toda a equipe do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do campus Eugênio Costa da Universidade Federal do Sul da Bahia, o nome é enorme, mas o potencial também, desejo a todos nós um evento produtivo, inspirador e transformador, que a gente possa sair daqui com novos, como dizem os jovens, novos insights, novas amizades e um compromisso
renovado com a educação inclusiva. Tá? Muito obrigado e eu desejo a vocês um evento memorável. Que eu vou dar aula, eu me retiro. A professora Daniele sabe que eu tenho aula de estágio daqui a pouco no CIEPS. Estou aqui no campus José Diniz Costa, preciso descer para lá. Mas obrigada, professor. Muito obrigada por suas palavras, um ótimo trabalho. E obrigado de novo eu te agradeci já, mas para agradecer em público, pelo convite. Me sinto muito honrado mesmo em participar. Eu acho que é de suma importância esse evento. E vamos ver se o ano que vem a gente não consegue fazer ele presencial no campus, gente. Tá? O decanato do IAC dá todo o apoio que vocês precisarem. Tragam para cá, venham para cá, vamos nos ver, e livre da pandemia, vamos nos abraçar também, quem puder. Certo? Eu entendo que, até pela própria temática, precisa ter um recorte remoto, mas quem sabe híbrido. Quem sabe híbrido. Tá bom? Obrigada, professor Francisco. Boa aula. Bom, e para a gente iniciar a mesa redonda de hoje, políticas públicas de educação especial e inclusiva, questões históricas e contemporâneas, eu vou convidar a professora doutora Eliana da Costa Pereira de Menezes, da UFSM. Ela é doutora em educação pela Unicinos, mestra em educação pela UFSM, especialista em psicopedagogia pela Uniana, graduada em educação especial pela UFSM, professora do Departamento de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM. A professora Eliana é líder do grupo de pesquisa Diferença, Educação e Cultura e pesquisadora do GEP, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão da Unicinos, os quais integram a rede de investigação em inclusão, aprendizagem e tecnologias em educação. Ela também é editora científica assistente da Revista de Educação Especial da UFSM e ela integra a equipe de editores associados da Revista Brasileira de Educação Especial, mantida pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. E convido também a professora mestra Letícia de Lima Borges, da UFSM. Ela é doutoranda em educação pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestra em educação pela UFSM, especialista em em gestão educacional pela UFSM também, graduada em educação especial pela mesma instituição, atualmente está como bolsista do doutorado no PPGE da UFSM. Ela foi professora substituta de Educação Especial no Instituto Federal da Farroupilha, no campus São Vicente do Sul, atuou como membra do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPNE, realizando atendimentos individualizados, acompanhamento e auxílio de estudantes, estabelecendo parceria de planejamentos e estratégias colaborativas com os docentes. Ela foi professora na rede pública de ensino dos municípios de Santa Maria e São Pedro, no Rio Grande do Sul, e na rede privada de Santa Maria. Professoras Eliana e Letícia abordarão o tema Políticas Públicas de Educação Especial e Inclusiva, questões históricas e contemporâneas. Sejam muito bem-vindas ao UFSB, a professora Eliana novamente e a professora Letícia pela primeira vez, espero que mais. Fiquem à vontade. Bom, boa noite. Eu, como já fui muito bem apresentada pela Daniane, então eu sou Eliana, eu sou uma mulher branca, de pele branca, né, de cabelo escuro, castanho escuro, cabelo volumoso, ele não é um cabelo liso, eu visto uma roupa preta, com manga comprida, assim, um agasalho para o frio, porque falo do Rio Grande do Sul. Atrás de mim, eu projeto a imagem de uma porta de madeira e uma porta de vidro com materiais de escritório, alguns livros, né? E eu inicio essa fala agradecendo muito pelo privilégio, né, e pela deferência de estar com vocês aqui neste primeira edição de um evento que me parece tão importante, né, não só para a região, mas para o país, né, já que a própria Daniane nos comunica que temos aqui a participação de pessoas de vários lugares, né, do país. Eu queria começar
Daniane, dizendo que eu vou esperar o convite para a edição presencial, nem que seja para te me colocar na avaliação dos trabalhos, mas eu vou aceitar esse convite, não só porque sempre é muito lindo viajar para a região e para a cidade, mas sobretudo porque eu fiquei muito encantada com as apresentações e as falas de vocês, e eu fiquei pensando que eu acho que eu quero trabalhar aí, Daniane. Você pede para mim uma redistribuição, porque Letícia sabe do que eu estou dizendo, nem sempre é muito fácil trabalhar aqui no nosso estado. Bom, dito isso, eu queria então dizer para vocês, né, apresentar, mas enfim, a Letícia, no momento da fala dela, ela também vai se apresentar. Quando Daniane me convida para fazer essa fala, a qual muito me honra de verdade, eu sugeri, né, a possibilidade de convidar para dividir esse momento comigo a Letícia, que é a minha orientanda de doutorado, porque entendo que a Letícia vem me acompanhando já há algum tempo, né? A Letícia não é só minha orientanda de doutorado, ela vem comigo no processo de orientação desde o estágio da graduação. Então, estágio, TCC, especialização, mestrado e agora doutorado. Ela está fazendo quase que uma pós-graduação em ser orientanda da Eliana, é mais ou menos isso, né? Então, eu tenho muita confiança, assim, nas problematizações que ela vai apresentar para vocês, especialmente porque a gente vem num processo de crescimento, né? E de analíticas com relação a políticas, né, de educação especial na perspectiva inclusiva, juntas, num crescente nesse sentido há algum tempo. Eu vou pedir para a Letícia projetar. Nós organizamos, então, as questões que a gente vai discutir com vocês juntas. Então, nós temos um material que depois nós podemos enviar, Daniane, se vocês desejarem. E nós dividimos, então, a fala em 2 momentos. Eu vou fazer uma parte mais introdutória e depois a Letícia entra com aquilo que a gente tem entendido que é o ponto forte, assim, das nossas discussões atuais, né? A potência do que nós temos produzido hoje em dia no grupo, tá? Só um pouquinho, eu vou projetar, não vou mais ver vocês, mas aí qualquer coisa me sinaliza, tá? Vou fechar. Tá bom, obrigada, Lê. Então, como a Daniane já anuncia, né, o título dessa conversa, desse diálogo, eu sempre entendo que aqui se estabelece um diálogo onde nós vamos convidar, né, vocês a pensar conosco sobre elementos que têm nos inquietado e que têm perpassado as produções, as nossas pesquisas, os nossos encontros de grupo, relativos, então, às políticas de educação especial e educação inclusiva, de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, a Daniane nos faz esse convite e indica que o foco seria olhar para as questões históricas, né, e as questões contemporâneas. Então, nós pensamos em 2 objetivos para essa discussão. Vou pedir para ela passar para mim. Nós elencamos como objetivos... Consegue passar, Lê? Não está indo? Senão eu mesmo vou aqui no meu. Deu. Eu passei, mas aí não foi, pelo visto. Foi agora? Não, mas agora deu. Tá. Uhum. Tá. Entendeu, Lê? Botar em apresentação. Deu agora? Acho que só... Ou você vai dar F5 no seu computador, se ele tiver isso. Foi e voltou. Tá. Deu agora? Vamos dar um tempinho, porque pode ser que ele não esteja no nosso tempo. Foi não. Mas você pode clicar lá em cima também. Ali está em página inicial. Você pode clicar em apresentação de slides. Mais para a direita, apresentação de slides. Aí. E agora do começo. Lá na frente do começo. Aí. Vamos ver se vai. Não foi, então deve ser porque você não está apresentando em tela cheia. Licença. Não, ela precisa transmitir a janela que está a apresentação. Mas ali para mim ela está aparece. transmitindo a janela do slide. Tá.
Deixa eu tentar abrir novamente aqui. Pronto? Não. Sim. Enquanto eles vão mexendo aí, Eliana, se você quiser mandar aqui no meu zap. Sim. Estou te mandando, Daniela. Ai, gente, eu tô nessa tela, por que não tá projetando para vocês? Eu posso, Letícia, quem sabe eu apresento aqui, então. Mas aí você não vai ver, vai ficar ruim. Não, mas não tem problema, eu vou... Deixa eu tentar... Meninas, é só enviar no meu zap. A gente está com 3 monitores aqui à disposição, vai ficar tudo tranquilo. Pode enviar pelo zap se quiser. Eu tinha te enviado mais cedo... Você enviou no formato de PDF. Aí... Ah, tá. Tá bem. Então eu vou te enviar o PowerPoint. Parei. Estranho, porque para mim aparece... Tá, só um pouquinho. Já tô indo aqui. Tá. Feito, Daniela, enviei. Vou parar, então. Me disse se chegou. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu vou seguindo aqui, enquanto a Daniela consegue apresentar, com os objetivos, que era onde eu estava iniciando, né, com vocês. Então, a nossa intenção aqui no primeiro momento, analisar políticas públicas de educação escolar, de inclusão escolar, e sua relação de interdependência com a educação especial. Tá? E depois, ao longo da fala, vai ficar... Eu espero que fique bem pontuado porque que eu coloco uma relação de interdependência e por que eu quero problematizar. Ótimo, Daniela, lá no segundo, onde eu tenho os objetivos. Por que eu quero analisar, então, essas políticas de inclusão nesta interdependência com a educação especial? Por que isso é foco dessa discussão aqui, tá? Procurando, então, problematizar os efeitos, né, dessa relação de interdependência na configuração das práticas escolares que nós anunciamos como inclusivas na contemporaneidade, então. E o segundo momento... aqui. No segundo momento, a nossa intenção, então, é defender a possibilidade de construção de um olhar analítico para tais políticas que não esteja centrada nesta relação de interdependência, e aí nós vamos tentar explicar por que a relação, então, né, perigosa para a gente, mas que esteja... fundamentado e embasado na possibilidade do estabelecimento de uma ética de atenção à potência da diferença na escola. Tá? Então, é em cima desses dois objetivos que a gente organizou essa conversa aqui com vocês, esse diálogo com vocês. Por favor, Daniela. Então, essa fala, ela tem como sustentação, né, alguns elementos que constituem a nossa atuação profissional e a nossa formação. Então, no primeiro momento, como vocês já viram, nós somos formados em educação especial, nós atuamos como professores de educação especial na rede municipal aqui, mas também atuamos como professoras formadoras de professores de educação especial, então a gente tem uma imersão na área da educação especial que é muito intensa. Então, isso por si só já seria elemento de justificativa, né, do nosso olhar para as políticas de educação especial, para o quanto a gente pensa a inclusão a partir das políticas de educação especial. Então, né, essa articulação entre educação inclusiva e educação especial, ela aparentemente, né, por si só já seria, né, um objeto de pesquisa interessante para a gente. Mas, sobretudo, ela se justifica na nossa trajetória
em função da articulação e dos efeitos que os discursos inclusivos ganham, né, no país quando se alianciam à educação especial. E aqui vocês vejam que eu estou tentando fazer uma pontuação, né, bem forte com relação à separação entre o que é educação inclusiva e o que é educação especial, e a necessidade que a gente tem de pensar, né, esses dois elementos, essas duas áreas, né? Educação inclusiva não é área, educação especial mas enfim, né? Esse princípio das práticas escolares, que é a inclusão, e essa área, né, de pesquisa, de produção do conhecimento, que é a educação especial, de forma separada, ainda que elas, né, se aproximem e elas produzam uma reconfiguração das práticas de um determinado momento da história para cá. Então, a gente que é da área em específico, a nossa formação, a nossa relação com os alunos em processo de formação, o que a gente consegue visualizar em termos de atuação prática nas escolas, quando a gente acompanha os nossos alunos na escola, Santa Maria, por possuir esse curso de formação de professores em educação especial, tem uma realidade que é muito peculiar com relação aos demais municípios do país. Nós temos, em praticamente todas as escolas do município, e também do estado, mas praticamente em todas as escolas do município, nós temos professores graduados em educação especial, não professores com especialização na área, não professores com curso de capacitação ou de, né, formação continuada, mas professores com formação inicial em educação especial, atuando, né, como responsáveis hoje pelo atendimento educacional especializado. Então, nós acompanhamos a atuação desses professores nas escolas. E o que a gente consegue ver é que esse agenciamento entre inclusão e educação especial nas políticas, né, tem indicado formas de significação, né, não apenas da deficiência na escola, mas do que, né, se pretende significar como diferença na escola. Então, o que a gente quer dizer com isso? Nós começamos a falar de políticas de inclusão escolar no Brasil, no país, na década de 90, né, do século passado, quando a gente tem a publicação da LDB. Né? Se nós pegarmos a Constituição de 88, a gente já vai ver ali um anúncio sobre o direito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente, né, nos espaços comuns de ensino dos sujeitos com deficiência. Não sei qual é a terminologia que está na Constituição, acho que é necessidades especiais já. Mas é a LDB que dá, né, essa sustentação maior, e é a partir da LDB que a gente começa a falar de políticas inclusivas ou do direito de matrícula na escola dos alunos com deficiência. O que acontece? A LDB, quando anuncia a inclusão, ela já também anuncia a aliança entre práticas inclusivas e educação especial, porque imediatamente ela insere no seu texto um capítulo inteiro sobre educação especial que não existia na LDB anterior. Né? Então, nós temos lá na LDB de 96 o capítulo 5 que fala sobre educação especial. Esse é o título do capítulo. Da LDB para cá, todos os documentos que são produzidos na área da educação para falar de inclusão escolar, eles são produzidos em aliança com a educação especial. Então, nós tivemos a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Antes dessa política, nós tivemos as diretrizes de 2001, nós tivemos, após a política, né, o decreto 7.011, nós tivemos as diretrizes 4 de 2009, depois, na sequência, nós temos a LBI, nesse intermeio nós temos, né, os princípios do Plano Nacional de Educação, de 2001, de 2004, enfim. O que esses documentos todos eles garantem, né, o que eles defendem para não chegar nos documentos internacionais? Estou falando, né, das orientações que são nacionais. O que esses documentos todos garantem, né? Que os alunos em processo de inclusão
né, que passaram a ser denominados alunos público-alvo da educação especial, né, com a publicação da política de 2008, tem o direito à matrícula, tem o direito ao atendimento educacional especializado, tem o direito a esse atendimento no contraturno, na sala de recursos, e tem o direito à presença do monitor, tem o direito à flexibilização, né, das práticas curriculares e outros elementos da articulação, do ensino colaborativo, enfim. Mas essa sustentação, né, do que fazer, então, com os alunos na escola comum, em função das políticas inclusivas, ela está perpassada o tempo inteiro pelas práticas da educação especial. E isso nos anuncia, né, uma questão que tem sido para a gente bastante perigosa, né, e muito questionável, que é o que nós temos entendido, como nós temos olhado e o que nós temos pensado sobre diferença no contexto da escola inclusiva, né? Por que a gente diz isso? Porque a gente começou a perceber que, a partir da emergência de políticas inclusivas e da presença do educador especial na escola, da sala de recursos, desses alunos que são nomeados como público-alvo, né, e as questões que eu já pontuei, quando nós falamos de diferença na escola, nós estamos quase que automaticamente nos dirigindo à deficiência, né? Se a gente pergunta, né, é claro que eu não estou dizendo que isso é em 100%, é lógico que a gente sabe de experiências que são muito interessantes que têm acontecido, mas é comum, é recorrente a gente visualizar que quando se pergunta sobre os alunos, sobre onde está a diferença na escola, né? Se a gente fosse fazer essa provocação, aonde está a diferença na escola inclusiva, né? É muito possível e muito provável que os dedos apontassem para os alunos em processo de inclusão. É isso que a gente está querendo aqui tensionar, né? Então, é como se fosse possível dizer quem são os diferentes. E essa demarcação, né, da diferença como características, né, que constituem algumas pessoas, alguns alunos do contexto da escola e não constituem a outros, o que faria com que esses que possuem, então, a marca da diferença fossem classificados e localizados nesse grande grupo de os diferentes, acaba localizando, né, nesse grupo todos aqueles que precisam, então, ser corrigidos, compensados, normalizados, que vão ali para serem sujeitados a práticas que façam com que eles suportem estar naquele lugar, que eles apresentem habilidades e competências que possibilitem que eles permaneçam ali aprendendo, que façam com que eles se adequem a normas instituídas, e que, né, como a gente já tem dito, acabam cobrando dessas singularidades um preço que por vezes é muito alto, porque exige que eles se aproximem de uma normalidade instituída que, por vezes, é inalcançável para os seus corpos, né? Então, aí tem uma violência instituída que precisa ser foco da nossa problematização, né? Então, assim, quando a gente localiza a diferença em alguns, a gente divide aquele coletivo escolar, né, constituído pelos alunos, em pelo menos 2 grupos. Então, aqui nós temos os diferentes, porque a gente está entendendo que é possível apontar quem são os diferentes, e neste outro grupo, onde não estão os diferentes, estão quem? Essa é uma questão que a gente precisa pensar sempre. Bom, se eu estou dizendo que aqui tem diferença, e aqui não tem diferença, aqui tem o quê? Aqui tem norma. Porque a demarcação ela é sempre feita em função de uma comparação com algo, né, que é assumido como aquilo que se espera que todo mundo apresente, que todo mundo seja. E essa demarcação, né, dos diferentes em detrimento daqueles que não são diferentes, acaba, por consequência, o que é pior ainda, reafirmando alguma coisa que a gente nem gosta de dizer, mas que no fim é efeito do nosso próprio discurso, que é, se aqui tem norma, se aqui nesse grupo eu localizo os normais, aqui nesse outro grupo eu estou localizando quem? Os anormais.
E aí a gente volta para uma noção, né, de anormalidade que nos perturba muito hoje em dia, porque quem fala de inclusão escolar e de defesa da diferença na escola não quer falar de anormalidade, né? Quer falar de diferença. Mas, né, como na nossa filiação teórica feita a partir dos estudos Foucaultianos, das teorizações Foucaultianas, né, essa é uma noção utilizada com a intenção mesmo de perturbação, né, daquilo que está naturalizado e de provocação daquilo que está naturalizado, a gente resgata essa noção para dizer, bom, se aqui tem norma, se aqui tem normalidade, aqui tem anormalidade. E é isso que a gente está fazendo quando a gente aponta o dedo e diz aonde está o diferente na escola. Por quê? Né? Porque na concepção dos estudos Foucaultianos e da filosofia contemporânea francesa e da filosofia da diferença, aqui não tem a norma e aqui tem aquilo que é, né, a anormalidade instituída. Aqui tem diferença e aqui tem diferença. A única coisa que há, na perspectiva da filosofia da diferença, no contexto escolar e no contexto da sociedade, da relação, da vida entre as pessoas, é diferença. Né? Então, aqui há a diferença, aqui é a diferença. E nesse sentido, quando eu pergunto onde está a diferença na escola, está em mim, está na Letícia, está na Daniane, está no João Vitor, na Anne, no Jackson, no Ivanildo, na Silvane, nas 38 pessoas que eu não consigo ver os nomes aqui na minha tela, mas que estão aqui conosco. Então, a única coisa possível de ser dita quando a gente quer falar de diferença no contexto da escola inclusiva, efetivamente, é que a diferença nos constitui de forma singular e subjetiva. É essa diferença que para a gente faz sentido quando a gente pensa em educação inclusiva. Então, pensar a diferença como sinônimo de deficiência é entender que a diferença ela é uma marca, né? Eu já vou olhar, Franklin, acho que eu vou terminando, não sei, Daniane, se a gente já vai respondendo, ou se a gente responde no final. Eu vou deixar para a sua preferência. A gente, normalmente, responde no final, porque às vezes a pessoa vem com uma pergunta que a gente já vai abordar, né, no meio da fala, então vocês veem a forma que vocês preferem. Tá, então eu vou olhar depois para eu não perder o fio do meu raciocínio aqui e também não me demorar muito, tá? Sim. Então, quando a gente olha para a diferença, né, em função da aproximação do discurso da educação especial com a perspectiva da educação inclusiva, e a gente ressignifica, então, a possibilidade de demarcar de que diferença a gente fala, na nossa concepção, a gente está falando de uma diferença sempre capturada, né? Porque toda tentativa de classificação da diferença é uma tentativa de captura da vida, né, que pulsa naquela diferença que está ali constituindo cada um dos sujeitos. Toda classificação, ela é captura. E toda classificação é uma tentativa de leitura, né, de uma existência que nunca vai deixar de ser uma tentativa única, uma tentativa mesmo, porque ela não vai conseguir, nenhuma classificação vai ser capaz de fazer uma leitura total de quem é mesmo aquele sujeito que está ali comigo interagindo. Eu nunca vou conseguir dizer, significar pela linguagem, né, por mais que eu use N atributos, quem é mesmo a Daniane. Nunca vou conseguir. Porque quem vive a condição singular e subjetiva de ser a Daniane é ela. Então, o máximo que eu vou conseguir de aproximação e de conhecimento dela e de quem ela é, não se dá pelas classificações, pelos adjetivos que são produzidos sobre ela. Não adianta me dizer a cor do cabelo, a cor da pele, se usa óculos, qual é o time, qual é a orientação sexual, a religião, a opção política. Não me adianta falar nada disso, porque tudo isso pode me dar pistas sobre a Daniane. Mas eu só vou conhecer a Daniane mesmo na interação cotidiana com ela e na disponibilidade de escuta para essa relação que eu tenho, tá? Então, eu vou pedir para passar, tá? Então, aqui, né, como eu já tinha falado, esses alunos que são produzidos, então, pelas especialidades de cada deficiência, que constituem a política de educação especial, pelos saberes específicos, pelas tecnologias produzidas, né, pela expertise da área da educação especial, pelas classificações que indicam quem tem deficiência, quem tem transtorno, quem tem altas habilidades de superdotação, esses alunos, eles são alunos cujo corpo é objetificado, né,
vou usar um termo aqui, é coisificado, né? O corpo é transformado em uma coisa traduzível, né? Passivo de tradução pela classificação. É como se nós pudéssemos, via classificação, então, dizer quem são esses sujeitos. E o problema não é a classificação em si, eu não estou querendo aqui dizer que a gente não tenha que produzir classificações e que elas não nos ajudam. A questão é que a gente assume a classificação como a máxima leitura possível daquele sujeito. E produz políticas, e a política de educação especial, ela está centrada nessa possibilidade, produz políticas que focam na classificação e invisibilizam a vida que carrega essa classificação, que ganha essa classificação. Então, a gente passa a se relacionar com os alunos no contexto da escola em função do diagnóstico e dos adjetivos que esses alunos vão ganhando, e a gente vai se tornando, por vezes, incapaz de prestar atenção nas condições singulares e materiais de existência daquele aluno ali. Então, ele tem deficiência intelectual, né? Mas ele tem um nome, ele tem uma história, ele tem relações que constituem a vida dele e que determinam o que ele é muito mais do que a classificação em si. E é para esse singular de existência desse sujeito que a gente precisa conseguir olhar, tá? Então, a produção desse olhar que é centrado nessas categorias de classificação, né, cujos traços singulares de suas histórias acabam sendo invisibilizados, então, o que resulta nessas práticas de objetificação. Se a gente for pegar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, apesar dela ser um documento que garante, né, muitas questões muito importantes, ela está todinha centrada nas classificações. Ela indica quem é o público-alvo, o que a gente faz para cada uma das especificidades de deficiência. A gente tem as formações, né, constituídas a partir dessas classificações, e essas formações, elas são, então, pensadas para que seja possível pensar, né, se o sujeito tem isso, a gente faz assim, se o sujeito tem aquilo, a gente faz aquilo. Então, elas são formações que muitas vezes, e aí eu estou falando da nossa própria formação aqui, muitas vezes entendem que seja possível antecipar, né, tudo que aquele aluno vai poder precisar, né, receber na escola em função exclusivamente da sua classificação do diagnóstico, tá? Então, a gente tem, a partir, né, dessa aliança entre políticas inclusivas e educação especial, a instituição de práticas escolares que visam a condução de condutas com, né, tá faltando uma palavra aqui, eu acho. Instituição de práticas escolares que visam a condução de condutas a partir dos princípios da normalidade. Então, o que nos perturba muito é que, na medida em que a gente identifica os anormais, né, os anormais a corrigir, a gente passa a empreender sobre eles práticas de normalização, né? Então, a gente precisa anular, né, ao máximo as características que constituem a sua singularidade para que ele possa permanecer ali dentro. Então, se o aluno não consegue ficar sentado, a gente precisa adaptar ele até que ele consiga ficar sentado. Se o aluno, né, não tolera o volume, não tolera o som muito alto na sala de aula, a gente vai aos poucos, né, favorecendo que ele vá se adaptando a esse contexto para que ele possa ficar ali o máximo de tempo possível. Então, a gente mantém a normalidade instituída da forma como ela está instituída e a gente vai adaptando esse sujeito para que ele possa ficar ali dentro, né? Outro dia eu dei um exemplo de uma menina que ela tem uma questão da constituição muscular dela, né, muito específica, não vou saber dizer termos aqui para vocês, mas ela conta que ela, para ficar em sala de aula, ela precisa sentar numa bola de pilates.
E ela diz que essa é a orientação, inclusive, dos especialistas, né, da área da saúde que acompanham ela, mas que ela ainda não conseguiu sensibilizar os professores suficientemente para que ela tenha o direito de sentar numa bola de pilates dentro da sala de aula, porque nenhum outro aluno senta numa bola de pilates, e porque se ela sentar na bola de pilates, todos os outros alunos também vão querer sentar na bola de pilates. Então, ela vai perturbar a normalidade instituída, e ela precisa encontrar condições de se adaptar, né, aquele espaço de normalidade, sentando também na cadeira, como todos os outros sentam. Então, é disso que a gente está falando, né? É como é que a gente garante as condições singulares de existência desse aluno que está ali, sem necessariamente, né, operar sobre ele práticas que sejam de anulação da sua singularidade. Tá? Qual é o limite da nossa negociação entre aquilo que o sujeito... Eu vou ter que olhar com calma, Franklin, tá? Eu vou continuar aqui, depois a gente retoma as perguntas. Quais são as possibilidades de negociação que a gente tem entre a singularidade que se apresenta, né, e a normalidade que se apresenta no sujeito e a normalidade que se apresenta no espaço, né, que está instituído. Pode passar para mim? Então, na verdade, eu já falei sobre isso, né? A gente tem, então, né, algumas análises possíveis com relação a essa interlocução entre educação especial e educação inclusiva. A educação especial como prática de produção do aluno anormal na escola via serviços de AE, então vejam que a gente tem um sujeito que é o sujeito que o Foucault denomina como anormal a corrigir, é um sujeito que é um incorrigível em permanente estado de correção, porque é um sujeito que vai ser demarcado como anormal, e por vezes as práticas ou, né, os princípios da própria atuação da educação especial na escola, eles servem para demarcar cada vez mais esse aluno. Então, a gente tem a presença do monitor, a gente tem as adaptações, as avaliações e produções diagnósticas, a gente tem algumas... narrativas dos próprios professores e colegas e famílias, enfim, que vão dizendo é esse, né, e que vão intensificando uma marcação sobre esse sujeito que acaba sendo cada vez mais se subjetivando com relação a essa ideia de anormal que o constitui e que vai, né, produzindo a intensificação de processos de exclusão. Então, vejam, a presença do monitor, e daí aqui eu acho que é importante a gente conseguir demarcar que essa é uma das possibilidades de efeitos que a gente visualiza, mas eu não estou dizendo que é só isso que acontece, tá? Isso é bem importante ser pensado aqui. Então, quando a gente diz assim, a presença do monitor, ela é uma estratégia de demarcação da anormalidade, ela pode ser isso, mas ela não precisa ser necessariamente só isso. Quando a gente tem um monitor que senta do lado, né, e que faz pôr, e que na hora do recreio fica um tempo inteiro, e que não possibilita que, né, o que tira da sala de aula e leva lá para a sala de recursos, e que, né, é quase que como se fosse uma sombra daquele aluno. Quando o monitor ocupa na escola esse papel, a gente tem a presença de alguém que acaba demarcando que ali naquele aluno, né, existe uma questão, né, que diferencia ele com relação aos demais. Como é que isso produz efeitos na leitura dos colegas, como é que os outros professores vão olhar para isso, né, que efeitos produz a presença desse monitor na demarcação, por exemplo, da figura daquele aluno no contexto da escola. Quando a gente fala em adaptação curricular, vejam que o próprio termo de adaptação curricular ele é bastante questionável, porque não é que tu vai pensar um currículo que seja acessível a todos. Tu vai manter um currículo já existente, tu vai adaptar esse currículo para alguns, né? Então, é disso que a gente está falando. Em que medida a gente tem uma escola que se pensa inclusiva e que está disposta a se reorganizar em função da atenção à singularidade do todo, ou a gente tem uma escola que se diz inclusiva, mas que se mantém na sua estrutura, né? Normalizadora e normativa, e que está disposta, né, a adaptar fragmentos da sua prática, pedaços da sua constituição, para que seja possível que esses outros demarcados como aqueles que chegam, né, possam ali ficar, desde que eles também se mobilizem para que ali eles tenham
garantias de permanecer, porque esse sujeito precisa, né, desenvolver as habilidades e as condições de permanecer nesse espaço. Então, o que eu estou aqui tentando mostrar é o quanto a gente precisa pensar como é que a diferença é significada no contexto escolar, que concepções de diferença, então, a gente tem produzido, o quanto essas concepções de diferença, elas reafirmam ou não a normalidade instituída, o quanto nós nos disponibilizamos a tensionar a normalidade quando a gente vê que existe um aluno que não está se adaptando à normalidade instituída, então, bom, o aluno não se adequa, ele não consegue sentar na cadeira, ele precisa da bola de pilates. O que a gente faz? Tensiona o aluno que não senta na bola de pilates ou tensiona a obrigatoriedade de todo mundo sentar na cadeira, né? A gente tensiona o sujeito que não se adapta à norma ou a gente tensiona a norma instituída que, por vezes, exclui o aluno. Qual é o objeto da nossa problematização quando a gente fala em escola inclusiva? Né? Quando a gente percebe que tem alguém ali que não se adequa à normalidade instituída. Qual é o objeto, qual é o foco do nosso tensionamento? Pode passar? Né? Então, como outro elemento, talvez, da nossa analítica, para além da escola como espaço de normalização e a atuação e a presença da educação especial na escola como, né, prática de demarcação desse sujeito que é alvo das práticas de normalização, a gente também tem percebido que a presença da educação especial na escola e da expertise da educação especial na escola, e vejam que a gente fala da condição de expertise, né? Eu e Letícia vivemos a condição da expertise da educação especial. A gente tem percebido que a presença da educação especial na escola tem produzido uma intensificação da busca por processos de avaliação e diagnóstico, né? Uma intensificação dessas solicitações de avaliação que vão, cada vez mais cedo, possibilitar que se identifique quem são esses anormais e aonde eles estão. Então, é recorrente a gente ser solicitado, os professores de educação especial serem solicitados a fazer avaliações, a receber na sala de recurso os alunos que precisam ser avaliados para que eles sejam, então, identificados como aqueles que possuem alguma coisa que precisa ser corrigida. E a pandemia intensificou essa prática. Depois, né, Letícia talvez possa falar sobre isso, mas o que a gente tem visto é que a pandemia ainda intensifica esses encaminhamentos e essas necessidades de avaliação e classificação desses comportamentos que se anunciam como tensionadores da norma instituída. Vejam o que eu estou dizendo. A gente tensiona o sujeito que tensiona a norma, mas a gente não tensiona a norma por si só. A gente nunca questiona por que tem que ser assim mesmo e por que não existe possibilidade ou margem para que os alunos encontrem outras formas de estar na escola, né, que não seja aquela única instituída como a correta e a esperada. Tá? Então, quando esse aluno, ele, naquele espaço, tensiona, ele borra a fronteira entre normalidade e anormalidade, ele anuncia que tem alguma coisa, ele está muito agressivo, ele não aprendeu aquilo que era esperado que ele já tivesse aprendido. Vejam que eu estou falando aqui daqueles que ainda não têm o diagnóstico. Eu não estou nem falando mais daqueles que já têm o diagnóstico, eu estou dizendo que, além de tentar corrigir, né, os que já possuem diagnóstico, a gente ainda intensifica, né, a fila dos encaminhamentos para identificar aqueles que ainda não têm, mas que são, né, passíveis de ter. Corpos sobre os quais nós vamos produzindo hipóteses diagnósticas desde muito cedo. Né? Então, desde muito cedo, desde a educação infantil, e a educação especial está lá na educação infantil, desde a educação infantil a gente já está, né, operando sobre determinados corpos, um olhar que de permanente vigilância sobre os comportamentos, porque é possível que determinados comportamentos anunciem uma normalidade que precisa ser retomada, né, recuperada, digamos assim. Então, eu coloco que esses alunos, né, a presença da educação especial, a aliança entre a educação especial e a educação inclusiva, acabou acionando no contexto da escola a intensificação desses encaminhamentos, o que faz com que os alunos sejam, então, enviados, né, cada vez mais cedo a serviços de avaliação
para que seja possível, então, multiplicar ou identificar, produzir classificações diagnósticas. Então, a gente tem, hoje em dia, né, uma proliferação imensa de alunos com TDAH e mais, né, atualmente, com transtorno do espectro do autismo, que, em função da pandemia, parece que, assim, perdemos o controle com relação a isso, né? Os alunos nasceram no contexto da pandemia, viveram 2 anos no contexto de isolamento social, voltam para a escola depois disso, estão, sei lá, no 3º ano sem terem conseguido se alfabetizar, e qual é o problema? O problema é do aluno, que ficou 2 anos sem ir para a escola, né? Porque ele tem um diagnóstico e a gente precisa identificar que diagnóstico é esse para que a gente possa, então, corrigir e compensar. A gente não pensa na escola, nas relações que foram constituídas, na própria ausência da escola, de como é que esse aluno viveu o que estava acontecendo em casa. A gente não pensa na própria invisibilização ou ausência do Estado com relação a políticas que olhassem para isso. A gente não pensa o quanto atualmente o próprio Estado, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, produz, né, uma prática de avaliação que identifique, né, quais são as defasagens, né, e que, ao identificar quais são as defasagens, acione, então, os serviços de compensação dessas defasagens, porque a defasagem é sempre do aluno. A defasagem nunca é lida, né, como a defasagem do contexto, das políticas, do Estado, do governo. São defasagens que o aluno apresenta, então, portanto, quem precisa ser compensado é o aluno. Então, de novo, a gente olha para a anormalidade que o corpo apresenta, para aquilo que está no corpo e que precisa ser corrigido e compensado. A gente não consegue, né, pensar o contexto, as relações e o que está produzindo este corpo da forma como ele tem se apresentado. E aí a gente tem, então, elementos que não vai dar tempo da gente discutir aqui, mas que a gente tem pensado muito, que é a patologização da infância escolarizada cada vez mais cedo, então um adoecimento dessa infância que vai para a escola cada vez mais cedo, a medicalização da vida, porque na medida em que tu aciona um diagnóstico e a expertise da clínica, né, não é incomum que esse diagnóstico venha associado a processos de medicalização, e a gente tem, então, a intensificação desse olhar que busca, né, ordenar as diferenças. Então, tu tem uma diferença, tu tem todo um discurso sobre a escola inclusiva como o espaço da diferença, mas, ao mesmo tempo, tu tem um espaço que se diz da diferença, mas que produz ali dentro a compulsão pela a ordenação da diferença. É como se a diferença fosse bem-vinda até a entrada, até a sua porta, mas no momento em que ela entra, ela precisa se adaptar à normalidade que está ali instituída. Então, em que medida essa escola inclusiva, ela tem conseguido atentar para o que é singular, né, que constitui cada um dos alunos que entram, né, que adentram nos seus espaços. Pode passar? Para finalizar, então, a minha parte, e para vocês não acharem que a gente veio só aqui dizer que não dá para fazer inclusão, ou que a educação especial, na aliança com a inclusão, ela é perversa e do mal, porque não é disso que a gente quer falar. Tudo isso que eu estou pontuando aqui tem a intenção de provocar mesmo um olhar mais atento para aquilo, quais são as nossas intencionalidades quando a gente afirma o que afirma, quando a gente diz o que diz, quando a gente faz o que faz, quais são as concepções que sustentam a nossa prática, como é que a gente pensa e significa a deficiência, em que medida, quando eu demarco que alguém é diferente, eu estou mesmo querendo, né, demarcar a minha condição de normalidade na comparação com ele, ou eu realmente assumo que a diferença está em mim, a diferença está nele, a diferença está em todo o outro, e a norma, ela é um atributo produzido, né, socialmente. Então, a partir de critérios que são completamente... me faltou o termo agora, mas critérios que são completamente questionáveis, porque, inclusive, eles são critérios que vão se modificando ao longo do tempo, né, e para que a gente possa, então, continuar, né, tensionando a política, mas, ao mesmo tempo, defendendo a política, porque eu acho que aí é que está, e aí a Letícia vai trazer, né, esse segundo momento da fala, que é de defesa radical e inquestionável com relação à política. Pode parecer
um paradoxo, e é um paradoxo mesmo, né? Porque a gente tensiona exatamente porque a gente defende. É exatamente porque a gente acredita na escola e defende a escola como um lugar de diferença e de vida com o outro, que a gente entende que a gente precisa avançar, né, naquilo que a gente assume como inclusão e naquilo que a gente operacionaliza praticamente, né, no contexto da prática, quando a gente diz que está fazendo inclusão na escola. Então, a gente deseja avançar, a gente deseja que seja possível defender a inclusão apesar das políticas inclusivas, isso aqui é uma marcação muito forte para a gente, então, sim, estamos aqui numa defesa inquestionável e inegociável com relação à inclusão, porque inclusão para a gente significa o direito inegociável de viver, que todos temos de viver bem com o outro. Viver bem com o outro, né? Em todos os espaços, inclusive na escola. Então, para que a gente tenha o nosso direito inegociável de viver bem, que significa viver a partir das nossas condições, das nossas histórias singulares, tendo respeitado essas condições e essas histórias, assim como a gente também deseja que o outro tenha respeitado as suas condições e as suas histórias, a gente precisa conseguir falar de inclusão apesar das políticas, porque as políticas inclusivas, como elas se apresentam, né, para além da defesa do direito da matrícula, né, que é do que a Letícia vai falar depois, mas para além da defesa do direito da matrícula, ela tem se constituído como uma estratégia muito perversa na nossa concepção de demarcação do anormal que precisa ser corrigido. Tá? Dito isso, eu defendo também que seja possível, então, pensar na educação especial como prática que produz outros significados para o aluno em processo de inclusão. Então, se eu visualizo que a educação especial, que hoje tem sido assumida, ela é uma estratégia de demarcação desse anormal na escola, que outras formas de significação da educação especial na escola inclusiva, eu, como professora da área, posso produzir. Como é que eu posso convidar os meus alunos que vão se formar professores de educação especial a defender e olhar para a inclusão e se relacionar com o aluno para além do diagnóstico? Suspendendo o diagnóstico, atentando, convidando ele a atentar para outros elementos daquela existência que está ali em interação com ele, para além das marcas, né, que coisificam, que objetificam aquele aluno no contexto da escola. Eu não quero falar da deficiência em si, eu quero falar daquela história singular, e aí, então, entender como é que ele se comporta, o que ele está manifestando, o que faz sentido para ele, né? Quando é que ele potencializa a existência dele na relação com os outros, quando é que essa existência acaba sendo fragilizada, por que isso acontece, o que eu tenho que evitar que aconteça, porque eu só quero potencializar a existência. Se eu quero viver bem com o outro, eu só quero potencializar a existência, eu só quero expandir aquela existência, eu só quero que ela seja cada vez mais aquilo que ela quiser ser. Tá? Então, para isso, para essa defesa, a gente se alia ao professor Pedro Pani, que a Daniane conhece, imagino que, né, vocês já tenham lido, quando ele fala na possibilidade de um estabelecimento de uma ética da amizade com a deficiência, que significa, então, olhar para esse sujeito querendo verdadeiramente conhecer, né, conhecer a sua história, respeitar a sua singularidade, destinando tempo para ele, destinando presença presente para ele. Enquanto professora, né, eu só vou conseguir conhecer esse aluno que tem uma deficiência, que tem um diagnóstico, se eu quiser conhecer. Se eu destinar um pedaço do meu tempo, se eu disponibilizar um pedaço do meu tempo para querer escutar, para querer saber, para fazer perguntas, para deixar que ele me conte, para deixar que ele se manifeste, para deixar que ele me provoque, para deixar que ele me faça perguntas, né, que vão fazer eu me reorganizar, descobrir coisas em mim que eu nunca tinha pensado, porque é para isso que a gente vai para a escola, né? A gente vai para a escola não somente para aprender um conteúdo curricular, a gente vai para a escola para aprender a viver bem com todo o outro, né? Porque é na escola que a gente encontra esse outro cotidianamente, 5 dias da nossa vida, 17 anos da nossa... 17 anos não, 13 anos da nossa história. Então, a gente vai para a escola também para aprender a viver bem com a diferença. Como é que eu vou pensar a diferença se eu vivo 13 anos da minha vida
5 dias por semana, 4 horas por dia, pelo menos, num espaço onde a norma é reafirmada o tempo inteiro. Num espaço onde a diferença não tem espaço, né? Só é possível falar de diferença no espaço onde a diferença é escutada, tá? Porque ela está sempre ali, mas ela precisa ser escutada. Então, eu preciso que a existência, né, a minha existência, ela esteja atenta às singulares formas de vida. E daí eu vou passar para a Letícia, né, para ela fazer a defesa final com relação a essa possibilidade. Depois aí a gente volta para as perguntas e segue conversando. A Letícia vai dar sequência nessa apresentação, pode continuar que ela vai... Daí ela segue. Enquanto isso, eu vou me apresentando, então. Sou uma mulher branca, tenho cabelo preto com umas mechas mais claras, estou usando um óculos marrom e ao fundo uma parede branca com livros e quadrinhos. Fica pouco para eu falar, né? A gente nem combina as falas, mas fica muito alinhado, né? Primeiro agradecer a Daniana pelo convite, através da Eliana, né, e ao pessoal, e parabenizar pelo evento, que é uma discussão urgente, necessária sempre, constante, de ser pensada e debatida. E aí, como a Eliana falou, a gente vem se movimentando em pensar a defesa da política, a defesa radical dessa política, para além de toda a crítica que a gente produz sobre ela também. É inegociável a defesa dessa política, a inclusão. Aí a gente vem nesse movimento de pensar que outros significados pode a atenção à presença na diferença na escola quando a gente faz a defesa dessa política, que ela vai emergir, essa política nacional da educação especial na perspectiva inclusiva, para superar esses períodos de exclusão, como a Eliana já falou, né, retomando, com essa primeira intenção de capturar esses sujeitos nessa lógica para reafirmar a norma, né, como ela disseste, de forma permanente, de não questionar essa norma, tendo a percepção do diagnóstico exclusivamente via saúde. E aí aqui a gente não nega o diagnóstico, nem a importância dele, mas para pensar outros significados quando se dá atenção ao sujeito. Até porque a própria política produziu essa possibilidade de garantia de existência de outros modos de vida dentro da escola. E a gente não questiona o diagnóstico, mas os efeitos que ele produz quando a gente deixa de olhar para o sujeito e passa a se relacionar com o sujeito pelo diagnóstico. E aí, então, a gente faz esse tensionamento e essa crítica. Mas a nossa defesa vem na aliança com o pedagógico quando a gente consegue fazer um deslocamento da percepção de um olhar que vai abrir mão de um desejo de produzir um sujeito que tenha que ser algo muito específico, idealizado dentro dessa normalidade que a própria política vai anunciando, para olhar para esse sujeito e pensar o que o sujeito é, o que o sujeito pode ser na sua potência. E aí, de que formas que a gente vai fazer essa defesa, né? Dando escuta, olhando para esse sujeito pela sua singularidade e percebendo ali a potência. Mas aí, eu vou pedir para passar o slide. Para a gente fazer esse movimento, a gente faz alguns convites que antecedem esse movimento de deslocamento do olhar, que é fazer uma distinção da qual a política talvez não faz, e aí tem a nossa crítica bastante enfática de entender a diferença como sinônimo de deficiência. E essa é uma distinção extremamente necessária para a gente fazer esse convite de deslocar esse olhar da norma para pensar a diferença pela diferença. Mas que diferença a gente fala, então? Aí eu vou fazer 2 movimentos de pensar aqui com vocês. A diferença lida como deficiência, nesse sinônimo, nessa aliança, diferença / deficiência. Quando a gente faz essa defesa, a gente está reafirmando a norma, porque ao mesmo tempo a gente está reafirmando que existe uma anormalidade. E na medida que a gente faz isso, a gente reforça a patologização dessa deficiência. Aquela que vai olhar para o sujeito e ver o diagnóstico, antecipando a sua existência e seu modo de ser, da mesma forma que a gente vai reafirmar processos e relações de incapacitação desse sujeito. Quando a gente vai ler a diferença como deficiência, a gente vai buscar encaixar ou nomear os modos de ser daquele sujeito
nessas categorizações, exclusivamente. A gente, como a Eliana contou antes, narrou dessa menina que tem diagnóstico de autismo lá na UFSM, que ela se regula o seu corpo, regula as suas estereotipias através de uma bola de pilates. A gente não dá nem a possibilidade de uma regulação que não vai implicar praticamente em nada, a não ser borrar a norma que nós mesmos produzimos. A gente impossibilita isso para encaixar ela em alguma coisa que a gente nomeia como diferença, sinônimo de deficiência, nesse caso. Desse lugar, a gente reproduz um ideal universal de modo de ser e estar no mundo. Na medida em que a gente vai buscando receitas que solucionem, vou lá no AEE procurar como é mesmo que eu trabalho com essa aluna, como é mesmo, o que eu faço, como que eu controlo esse corpo, como eu normalizo essas supostas anormalidades. Por isso, a gente convida para fazer esse movimento de distinção, porque a diferença lida como sinônimo de deficiência, ela produz essa necessidade de correção permanente do sujeito. Pode passar o slide. E agora, quando a gente faz uma outra leitura para pensar outros significados, e a gente consegue fazer a leitura da diferença como singularidade, nós percebemos que a presença da diferença, ela tem um potencial revolucionário. E aí aqui está a nossa defesa radical, porque ela nos convida, e para além disso, ela nos convoca a nos repensarmos, a abrir mão dessa norma que nos constitui, para estar junto com essa novidade que atravessa essas relações. Porque a gente percebe o sujeito para além do diagnóstico. O diagnóstico não vem antes do sujeito. Vem o João antes do diagnóstico de autismo, vem a Maria antes do diagnóstico de deficiência visual. A gente não antecipa, a gente possibilita uma abertura para essa existência que está ali. E desse lugar, lendo a diferença como singularidade, a gente assume uma postura de abertura e aprendizado para esse outro. Se ele não aprende como eu ensino, então eu me abro para aprender e perceber como ele aprende. E aí eu viro a chave, porque eu repenso que não é o que vale mais é a norma, mas é a possibilidade de estar naquele encontro pensando com aquele sujeito, respeitando aquela singularidade. Nesse movimento de perceber essa singularidade, quando eu viro essa chave, eu reafirmo o meu papel de coadjuvante nesse processo e possibilito que esse outro sujeito seja o protagonista. E nesse virar a chave, eu vou fazer aquilo que a gente chama de borrar o processo de captura, que a política vai instituindo. A gente vai borrar esse processo de correção, a gente vai borrar esse processo de tentativa de controle desse corpo, desse comportamento, dessa normalização, porque não há nada ali a ser corrigido, controlado, normalizado, capturado. Há uma existência ali. E na medida em que eu olho para a diferença como essa singularidade, eu imprimo em mim um movimento de suspender as minhas certezas, porque vai me convocar a uma escuta atenta e respeitosa nesses encontros. E isso, Pani, que é o autor que vem nos convidando a pensar nessa defesa radical, ele vai falar como uma experimentação ou autotransformação ética, na medida em que eu suspendo as minhas certezas. Eu chego na sala de aula com planejamento, do qual eu prevejo que vai acontecer do início ao fim de um modo, e eu chego lá e acontece tantas outras coisas, e a única coisa que eu consigo pensar é, poxa, deu errado o meu planejamento. A virada de chave está no sentido de pensar, não deu errado. O que aconteceu ali que fez borrar aquela normativa que eu levei, que eu tentei antecipar que fosse acontecer de um jeito, aconteceu do outro? É da ordem do acontecimento. Essas relações e pensar a diferença na aliança com a singularidade, diferença pela diferença, é estabelecer uma relação de experimentação ética com o sujeito. Na medida em que eu vou respeitar ele, na medida em que eu vou estar ali atenta àquilo que ele está demonstrando para mim. Pode passar o slide.
E nesse momento de fazer essa virada de chave, a gente gostaria que cada uma pensasse que outros significados pode a presença da diferença quando lida como singularidade. Aí a gente tem um convite a partir do PANI para fazer, que é pensar a educação como arte do encontro. Mas o que é pensar a educação como arte do encontro, né? É assumir uma outra postura. É a mesma política que vai garantir todos aqueles direitos, mas a gente vai ter uma defesa radical de pensar essa educação como arte do encontro. O PANI chama de impostura do risco. É uma postura que vai perceber um espectro de possibilidades acontecendo ali, sem eu poder prever, sem eu poder antecipar, sem eu precisar diagnosticar ou nomear, para que a gente vá fugindo desse conformismo, vá borrando aquela norma que vem nos constituindo, as nossas certezas sobre o sujeito. Ah, se ele é autista, ele tem que ser assim, assim, assado. Se ele tem X diagnóstico, ele tem dislexia, ele não escreve, ele não lê. E a gente vai borrar. Assumir essa outra postura é borrar. É deixar que o sujeito se mostre como ele é na sua singularidade. Quando a gente vai olhar para o sujeito e não vai antecipar o sujeito pelo diagnóstico. Eu não tenho mais um aluno, 30 alunos e um autista. Eu tenho 30 alunos. Eu não tenho o autista, meu aluno autista. Eu tenho o João, eu tenho a Maria, eu tenho a Eliana. E esse movimento de outra postura, de estabelecer, assumir uma outra postura, ela é uma resposta possível à conjuntura atual dessa exceção que a gente vem vivendo, que tenta, de novo, né, borrar o capacitismo que constitui as relações com a diferença na escola e na sociedade. Essa resposta que borra esse capacitismo impregnada nessas relações, ela lê a manifestação do corpo e escuta. Aí aqui o convite é para essa atenção à manifestação do corpo. E aí todo mundo já deve ter se pensado ou se percebido nesses lugares. Ah, o meu aluno corre demais. Ah, ele não corre, ele não interage. Fulaninho é agitado demais. Fulaninho fica ali paradinho. Fulaninho precisa que eu dê material concreto. Ciclaninho aprende na abstração, está sempre distraído. Quando a gente assume essa postura outra, a gente não compara. A gente percebe que há ali, a gente escuta a manifestação daquele corpo, e a gente percebe que há ali uma singularidade que está chamando atenção e presença. A gente não antecipa, não tenta conter aquele comportamento ou aquela estereotipia. A gente escuta. Pode passar para o próximo. E aí, essa questão que a gente convida, ela é uma questão que nos desafia o tempo todo, e ao mesmo tempo ela é um convite. A educação como arte do encontro, como nos convoca PANI a pensar, ela é uma forma de resistir aos binarismos entre norma, a normalidade e a anormalidade. É uma forma de resistir às práticas capacitistas e excludentes que corriqueiramente a gente tem produzido na escola, nas nossas relações, porque antecipa uma incapacidade que a gente nem possibilitou que acontecesse. Ela resiste a essa noção de correção que está impressa principalmente nas nossas práticas quando atuando no AEE, porque essa criança, esse sujeito, ele é levado para ser corrigido. E aí, quando a gente vira essa chave, quando a gente consegue perceber desse outro lugar, a gente entende que não tem nada a ser corrigido e normalizado ali. Então, a educação como arte do encontro é uma forma de resistir a essa política que a gente critica. E pensar uma educação como arte do encontro é assumir essa abertura, uma postura para essa diferença que chega como novidade, mas essa diferença lida como singularidade, não como sinônimo de deficiência. E aí eu peço licença para fazer a leitura dessa citação do PANI e finalizo a nossa fala com esse convite e abrir depois para perguntas. Essa outra postura exige uma abertura ao aprendizado com os outros, implicando um papel de coadjuvante, por assim dizer,
e um gesto que concede a esses outros um certo protagonismo cuja condução incerta, por vezes, demanda certa impostura do risco por parte dos pesquisadores, professoras e professores, para que se disponham a pensar no inconciliável, no inominável e no ingovernável de si mesmos. Supõe-se, para tanto, uma arte de si e uma política da diferença que admita aprender com esses outros, eventualmente distintos de nós, e com o próprio processo ético de diferenciação do que somos, um espectro de possibilidades para que fujamos do conformismo. Com esse convite que a gente encerra aí a nossa fala e deseja que a gente consiga, na prática, pensar e produzir uma educação como arte do encontro. Nos próximos slides a gente tem algumas referências ali. Obrigada. Nossa, a gente que agradece, Letícia, Eliana. Eu vou ser sincera. Muito de Pane me faz ficar lembrando lá de Mil Platôs. Aí eu volto naquela... Nossa, eu fiquei aqui, ó, indo para outro planeta e voltando, né? E aí a gente vai lembrar aquela questão da resistência, vamos lembrar a questão da potência e tudo mais. Nossa, muito. Bom, mas vamos trazer o pessoal para discussões, então, né? Parabéns. Eu tô aqui arrepiada, para falar a verdade, porque essa discussão sobre questões de laudo nos faz remeter a muitas coisas. A gente vai pensar numa época que a gente teve de todo mundo querendo laudo, e isso pós-pandemia aconteceu demais, mas a gente vai pensar também numa discussão que se tem em não querer, porque tem escolas que já não se querem trabalhar com laudos, mas é aquilo justamente que vocês jogam, né? Qual o significado? O para quê? Esses laudos vão nos servir para quê? Quais os efeitos disso tudo, né? Tá, mas aí eu vou então para cá, para Franklin. Franklin esteve com a gente hoje, já à tarde, na oficina de audiodescrição, né, Franklin? E aí ele coloca o seguinte, depois das falas, a primeira parte da colocação dele foi justamente na fala de Eliana. E aí ele vem colocar, mas a educação inclusiva atualmente considera a diversidade ao invés de diferença? Que no caso seria ressignificar a palavra, mas a ideia da inclusão não é não normalizar o aluno, mas estimular a comunidade a despertar deve ser a se despertar para um olhar inclusivo, onde o aluno seja mais importante que sua deficiência, Isso. E as atitudinais serem algo natural e não realizado por lei, diz que temos que agir assim. Você abriu o áudio, quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade, Frank. É justamente isso, professora. Assim, eu entendo que a educação inclusiva ela não vem para segregar, ela vem para colaborar com o processo. Então, assim, não é a lei que vai fazer com que eu tenha uma postura diferenciada com a pessoa, não no sentido de separar. Você é normal, você é anormal, mas é colaborar com o processo. Tá? E quando eu trato disso aí, não seria necessário que existia a lei para que a gente tivesse esses tipos de posturas. Mas a lei se faz necessária justamente porque a gente tem postura diferente e porque isso é consequência de um processo histórico. Em relação ao laudo, eu trabalho com sala de recurso e eu digo assim, o laudo ele não é para classificar a pessoa, mas ele se faz necessário hoje para que você saiba, o profissional da educação saiba melhor lidar, trabalhar, buscar recursos adequados para estimular o desenvolvimento dentro das potencialidades do aluno. Porque o que acontece, professor? Se o pai chega na escola, aí o aluno ele tem um laudo, e o pai não comunica, como é que os professores vão saber que aquele aluno, que cada pessoa aprende de um jeito diferente? Mas uma pessoa com deficiência, ela também tem necessidades maiores, demandas maiores. Isso não quer dizer que ela é diferente dos outros alunos, e justamente isso eu dizia isso no processo de conscientização com os alunos. Eu digo, gente, a pessoa com deficiência é igual a vocês, igual a mim. Agora, a condição dela faz com que exijam necessidades e posturas a mais da nossa parte, para a gente colaborar com esse processo. Está entendendo, professor? Seria mais ou menos isso que eu coloquei ali.
Bom, primeiro eu acho, Franco, primeiro eu vou te agradecer pela tua provocação. É extremamente importante porque acho que nos possibilita talvez retomar alguma coisa que a gente tenha dito, que tenha parecido o contrário, assim. Eu acho que é preciso pontuar, assim, do jeito como tu falas da política e como tu assume os significados que tu constrói para a política, os teus significados, eles são os significados que a gente defende, né? Então, aqui a gente parte do mesmo princípio, que a política, ela é pensada para reafirmar a defesa do direito de todo mundo estar na escola, se a gente vai pensar nas políticas de inclusão escolar, né? Então, é bom te ouvir fazendo a tua defesa, mas, sobretudo, é importante pontuar que essa é a significação que tu construiu, né? E aqui, o que a gente problematiza, ou o que a gente faz, é um convite para que cada um olhe para as significações que tem construído. Então, aqui, quando tu faz essa pergunta, ou quando tu reafirma o que tu acredita, tu está fazendo esse movimento de olhar para como tu tem significado, para as práticas que tu tem procurado desenvolver, né? E entendendo que no teu cotidiano, no teu dia a dia, não é o que está dito lá na política que vai determinar o que tu vai fazer, porque o que passa pela tua prática é a dimensão ética que te liga ao outro, né? Esse é o ponto fundamental e aí tem uma pergunta mais para frente, que é da Liamara, deixa eu ver se é da Liamara, não, é da Joyce, que vai falar sobre, apesar, né, da LBI, papapá, como é que a gente, então, garante a efetivação da escola como um espaço de inclusão? Quando a gente olha para a dimensão ética das relações, o que me liga ao outro nesse espaço. Quais são os princípios éticos que me ligam a esse outro e que me fazem estabelecer relações com esse outro? O problema é que a política, ela é talvez muito bem construída para a dimensão prática dos serviços operacionalizados, porque é assim que a educação especial foi anunciada na política, como um serviço. Aí é um serviço. Então, talvez a estruturação, né, dos serviços esteja muito bem institucionalizada ali, organizada ali, mas a dimensão ética, ela não passa pela política, porque a dimensão ética, ela é constitutiva de cada um de nós. Então, o convite aqui, sobretudo, é para que a gente possa pensar sobre qual princípio ético me liga ao outro. Então, como eu construo significado sobre inclusão, para que eu entendo que seja necessário um laudo clínico, como é que eu uso um laudo clínico na minha prática, em que medida esse laudo clínico é assumido como a possibilidade máxima de leitura do aluno ou, né, só um pouquinho que eu vou ter que tossir de novo, ou um ponto de partida para o estabelecimento de práticas que vão potencializar a presença daquele aluno na escola, entende? Mas isso é da dimensão ética, Franca. Isso é da dimensão ética. Então, aqui o nosso convite é para que a gente possa pensar nesse espaço, né, que se intitula, né, inclusivo, como um espaço que garanta, né, relações éticas que possibilitem que os sujeitos tenham a sua singularidade respeitada, né, e que ele possa, então, para que ele possa, então, existir do jeito como ele consegue e do jeito como ele escolhe, entendeu? Mas, sobretudo, do jeito como ele consegue ser. É como o aluno consegue se relacionar com os outros, é como ele consegue se relacionar com o conteúdo, é como ele consegue se relacionar nesse espaço aqui, para além desse espaço aqui. E ele precisa ter as suas condições singulares, né,
de relação com os outros respeitadas, né? Então, como é que eticamente eu olho para isso, sabe? Como é que eu garanto que ele possa estar aqui, tendo a sua condição singular de existência respeitada, sem que a gente olhe para essa condição singular de existência e diga, é errado, não está certo, precisa ser corrigido, precisa ser compensado, precisa ser normalizado, precisa ser medicalizado, precisa ser diagnosticado, precisa ser... Porque, veja, quando o diagnóstico... Eu vou usar aqui uma citação, a Letícia já está, assim, cansou de ouvir eu falar sobre isso, mas eu recorro a ela sempre, porque para mim ela é muito útil. É uma citação do professor Alfredo Veiga Neto, e ele fala que as coisas em si, elas não são nem boas nem ruins. As coisas em si, elas não são nem boas nem ruins. O que torna as coisas boas ou ruins é o que a gente faz com as coisas na relação entre as pessoas. Então, não é o diagnóstico o problema, não é a classificação o problema, não é a política o problema, mas é como a gente assume, entendeu? A necessidade do diagnóstico. É como a gente assume os princípios orientadores da política, é como a gente assume as classificações para se relacionar com este aluno. Se eu assumo o diagnóstico como a chave máxima de leitura desse aluno, e a partir do diagnóstico, né, eu entendo, por exemplo, que eu não posso fazer mais nada, porque total, ele tem deficiência mesmo. Eu sabia, o diagnóstico serve para justificar uma incapacidade que eu já visualizava que existia, né, e que sustenta o meu não fazer com relação a ele, bom, então aí a gente tem um problema. Mas é o uso, é o significado que eu construo para, entendeu? Para a necessidade do diagnóstico na minha relação com o outro. Porque quando eu assumo o diagnóstico como um elemento que vai me dar pistas, mas que para além dessas pistas eu tenho a relação cotidiana, como a Letícia falou, que vai exigir escuta, que vai exigir tempo, disponibilidade, entendeu? Curiosidade, querer saber, sabe? Quando eu assumo que na minha relação cotidiana eu vou retirar elementos que são muito mais importantes às vezes do que aquilo que o diagnóstico vai me anunciar, eu estou fazendo um outro uso disso. O diagnóstico, às vezes, ele é mais um elemento de garantias de direito. Então, o diagnóstico, ele vai me dar a matrícula na turma do AEE, ele vai me dar, sei lá, né, a liberação do transporte da passagem, ele vai me dar, entendeu? O acesso ao concurso pelas cotas, porque as políticas inclusivas, elas estão, de novo, elas estão centradas na necessidade do diagnóstico, tá vendo? Então, para eu poder concorrer via ações afirmativas no processo seletivo na universidade, eu preciso comprovar que eu tenho deficiência, e eu comprovo que eu tenho deficiência apresentando um diagnóstico. Então, entende? Não é dizer a gente não precisa de diagnóstico, mas é fazer a pergunta, né, convidar vocês a pensar sobre que usos a gente está fazendo do diagnóstico na escola, por que a gente precisa tanto do diagnóstico e em que medida esse aluno ele realmente só vai ser compreendido quando eu tiver um diagnóstico sobre ele, porque às vezes eu convivi com ele um ano inteiro e eu não escutei ele nunca, mas daí quando o diagnóstico chega, bom, agora eu sei quem ele é, agora eu sei o que ele tem, mas ele conviveu contigo um ano inteiro, todos os dias da semana, ele estava ali, e tu não foi capaz de fazer uma leitura sobre ele, tu não foi capaz de conhecer ele, nessa relação cotidiana que nunca se estabeleceu, porque tu não olhou para ele até então, entende? E aí quando chega o diagnóstico, tu diz, agora eu sei o que eu vou fazer com ele. Não é verdade, porque o diagnóstico ele não tem orientação pedagógica nenhuma. O diagnóstico em si, ele não te dá orientação pedagógica, né? Então, um ano inteiro ali convivendo com ele, e é o diagnóstico que vai te fazer ver que ele está ali, não é verdade. Então, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou significando? O que eu estou entendendo? Essa fala aqui é um convite para isso. É para pensar o pensamento, né? O que eu estou pensando sobre? Que efeitos eu produzo com isso que eu estou pensando e que sustenta a minha prática? Porque é isso. O que a gente pensa sobre sustenta as nossas relações. Direciona as nossas práticas, e as nossas práticas e as nossas relações produzem efeito naquilo que o aluno na forma como ele se percebe, na forma como os colegas percebem ele também, na forma como a família percebe ele. Então, não é só o que eu penso, entendeu? O que eu penso é determinante, especialmente numa relação entre professor e aluno,
em que o professor ele ocupa um lugar de autoridade. É muito importante para uma família pensar, saber o que o professor pensa sobre o seu filho. É muito importante. Né? E quando essa família entende, visualiza que o professor pensa é descrédito, é incapacidade, é anormalidade, entendeu? Como é que essa família, né, onde que essa família vai encontrar forças, uma rede de apoio que possa dizer, não, essa criança não é só isso. Lógico que a gente sabe que a gente encontra e tudo mais, mas, entende? Então, eu acho que é isso, assim, a gente está junto, defendendo as mesmas coisas, né? E nesse processo de inquietação que é extremamente importante. A gente só vai fazer a escola um espaço inclusivo quando a gente se sentir convocado, e a Letícia falou sobre isso, é um compromisso político da nossa condição de professores se fazer perguntas sobre os significados que a gente tem construído com relação à diferença, deficiência, inclusão, né? A partir do olhar sobre como é que eu eticamente me relaciono com esse outro, tá? E que efeitos eu produzo. Nossa, vamos sair daqui hoje com a cabecinha pipocando. Pessoal, eu queria agradecer a algumas pessoas que colocaram algumas contribuições no chat, mas infelizmente, na verdade, a sua fala, essa última fala sua, Eliana, veio já responder muitas coisas que o pessoal foi colocando aqui no chat. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar devido à questão do horário, tá bom? Então, o pessoal que deixou as informações aqui no chat, muito obrigada. Pessoal que participou aqui com a gente hoje, agradeço. Não esqueçam de assinar a lista de presença, as monitoras estão deixando aí no chat. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Agradecer, foi um prazer estar com todos vocês aqui nessa primeira noite do primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, e a gente poder junto multiplicar experiências. Muito obrigada, Eliana, Letícia, foi um prazer ter vocês aqui e a gente poder ter essas discussões. Eu acho que todo mundo sai daqui hoje, sabe, repensando algumas coisas a gente já tinha isso, é aquilo ali mesmo, mas muita coisa foi instigada, isso foi muito bacana. Eu queria agradecer as tradutoras e intérpretes de Libras que estiveram com a gente hoje, a Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, da Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e da Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Brumado. Eu não posso deixar de agradecer também aos monitores que contribuíram para tudo isso poder acontecer. Então, a Dilza Maria Santos Carreira, o João Vitor Nascimento de Santana, o Leandro de Oliveira Santos, a Luzinete Maria Dantas, a Joyce Gil da Silva Abade e a Anne Caroline de Souza Gregório. Eu quero agradecer também aos integrantes do GP e do GELES que estão aqui presentes, agradecer de coração as professoras Eliana da Costa Pereira Menezes, da UFSM, e a Letícia Lima Borges, da UFSM também. Gratidão a todos os presentes, muito obrigada a todos que estão aqui, e vou passar a palavra para as professoras para elas poderem se despedir do pessoal. Não, eu só queria rapidinho agradecer também a escuta e a possibilidade de diálogo. Eu queria pedir desculpa se a gente não conseguiu responder todo mundo, talvez tenhamos nos estendido nas falas, né? Mas fico disponível, Daniane, se tu quiseres dar o meu e-mail, né, para a gente continuar conversando e trocando, e, enfim, em outros momentos, talvez menores, com grupos, alguma coisa que a gente possa continuar conversando, super disponível, porque essas questões, elas nos inquietam muito e são objetos das nossas conversas diárias aqui, né, Letícia? Então, estou disponível para todo mundo. Obrigada de coração e parabéns pelo evento, e desejo, né, uma produtiva continuidade de discussões nos próximos 2 dias. Quero um encontro presencial. Vocês não estenderam não, tá? Vocês não estenderam não. Acontece que a temática e sabe, como vocês instigaram as discussões, como a colega colocou ali agora, acho que foi Rosilene colocou ali agora. A gente ficaria aqui, acho que foi ela que colocou, a gente ficaria aqui a noite inteirinha discutindo. Justamente. É bom, né? Eu também gosto. Letícia. Também queria agradecer a escuta de todos e todas, o convite. Também me coloco à disposição para discutir sobre mais aspectos.
E a paciência que vocês têm, e talvez agora fiquem com a mente fervilhando dessa filosofia da diferença atravessada aí nas discussões. E tenho para dizer que é bem assim mesmo, quando a gente se propõe a pensar de um outro lugar, de forma mais ética, a cabeça não vai parar mesmo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E, como eu disse, Eliana já é de casa, você se propôs, então se preparem. Eliana ainda já falou, encontros menores. Nossa, vai mexer com o grupo. É ótimo, né? Essas discussões são, além de ótimo para a gente poder repensar a nossa prática, é aquela questão também de trazer outras pessoas para discussões. Às vezes as pessoas nem param para pensar sobre. E quanto mais pessoas a gente trouxer para discutir, para entender, e melhor ainda, para mudar a sua prática, melhor vai ser, né? Então, obrigado. O pessoal está colocando aqui várias informações no chat, agradecendo, elogiando, e realmente foi muito bom. E, mais uma vez, muito obrigada pela fala de vocês, tá? E a gente está junto. Outras atividades devem surgir, e vocês em parceria com a gente, se Deus quiser, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Aos presentes também, boa noite a todos. Muito obrigada. Tamo junto. Obrigada, Liamara. Obrigada, Kerson. Letícia e Eliana de novo. Obrigada, pessoal.